Sabe aquela sensação de que algo não está encaixando bem na igreja hoje em dia? Aquele desconforto, aquela impressão de que alguma coisa importante se perdeu no caminho? A pergunta é, isso é só uma impressão nossa ou a gente está olhando para um diagnóstico um pouco mais sério? Pois é, vamos mergulhar fundo nisso, porque as fontes que a gente analisou falam de uma ferida real no coração da fé contemporânea. Olha, a pergunta é direta, né? E pode até chocar um pouco. Mas a verdade é que ela não é de hoje, não. As fontes que estamos analisando mostram que essa preocupação com uma possível doença espiritual é, na verdade, um tema bem antigo, com raízes muito profundas nas próprias Escrituras. E aqui a coisa fica séria. A fonte que baseia essa nossa conversa confirma. Essa sensação não é coisa da nossa cabeça. A percepção de que existe um problema toca numa ferida real, sabe? Isso nos tira do campo da opinião, da crítica vaga e nos leva para um diagnóstico com base, um diagnóstico histórico e teológico. Ok, então para a gente conseguir entender essa tal ferida, a análise nos propõe usar um arquétipo, um modelo de diagnóstico tirado direto da Bíblia. A ideia é bem simples, usar uma história antiga para jogar uma luz na nossa realidade de agora. E a nossa lupa para fazer esse diagnóstico é a antiga igreja de Laodiceia. Ela era famosa por sua riqueza material, todo mundo sabia disso, mas ao mesmo tempo foi duramente criticada por sua pobreza espiritual. Ela não era nem quente, sabe, fervorosa, e nem fria, se opondo de vez. Era morna. E essa indiferença se tornou o símbolo principal do diagnóstico que a gente vai explorar agora. Tá, mas como é que esse retrato tão antigo pode servir de espelho para a gente hoje? É que a análise começa a traçar uns paralelos bem surpreendentes entre a autossuficiência daquela igreja de Laodiceia e a cultura de algumas igrejas hoje em dia. Essa passagem é a base de tudo. A chave aqui é a percepção que a igreja tinha de si mesma. Ela se via como rica, completa, que não precisava de nada, só que o diagnóstico divino era o oposto completo. Essa diferença gritante entre a aparência e a realidade é aí que mora o problema de Laodiceia. Esse slide aqui mostra esse paradoxo de um jeito que não tem como não entender. De um lado, a aparência. Templos enormes, muitos livros, eventos, muita visibilidade. Um sucesso que todo mundo vê. Do outro lado, a realidade diagnosticada. Um vazio, uma miséria espiritual que ficava escondida por trás dessa fachada toda próspera. Mas olha que interessante. A crítica não vem sozinha. Ela vem com uma receita, uma prescrição divina com 3 remédios simbólicos. Ouro, mas não o ouro material, e sim uma fé de verdade, purificada. Vestes brancas, que simbolizam uma vida santa, separada dos valores do mundo, e um colírio para curar a cegueira espiritual e finalmente permitir um discernimento de verdade. E essa mornidão toda, essa indiferença, está ligada diretamente a um outro sintoma que as Escrituras também diagnosticam: a perda do primeiro amor. A análise mostra que essa falta de fervor, de comprometimento do início, não era um problema só de Laodiceia, não. Esse aviso aqui foi para a igreja de Éfeso, o que mostra que esse risco de esfriar na fé é uma coisa que acontece desde sempre. E a instrução é muito clara: lembrar, se arrepender e voltar a fazer o que se fazia no começo. Mas o que exatamente seriam essas primeiras obras? E aqui tem um ponto fundamental. Quando se fala em primeiro amor, não é só de um sentimento, daquela nostalgia do começo. A descrição é de um conjunto de ações bem concretas. Uma entrega total, um desejo profundo pela palavra de Deus, uma busca ativa por santidade, uma vida de oração, de testemunho. E é exatamente aqui que a análise bate de frente com a nossa realidade. O argumento que aconteceu, uma troca bem sutil. A fé, como uma experiência de vida, foi sendo substituída por uma identidade cultural. O rótulo evangélico, para muita gente, passou a funcionar como um substituto para uma transformação de vida de verdade. A partir do momento que a fé vira uma identidade, quase um rótulo, abre-se uma porta perigosa. A porta para a fé se tratada como um produto de consumo, uma marca e não mais uma missão. Dá uma olhada nessa tabela, ela resume bem essa transformação. O que era para ser música de adoração, muitas vezes vira só entretenimento. O papel do pastor começa a se parecer mais com o de um coach motivacional. E a própria igreja corre o risco de virar um lugar onde se busca bênçãos como se fossem produtos numa prateleira sob demanda. E para botar um ponto final nessa discussão de aparência versus realidade, essa citação é cirúrgica. Ela serve como um lembrete poderoso de que a identidade cultural, ou só falar da boca para fora, não é o que conta no final. O que importa de verdade, segundo o texto, é a prática, é a ação que está alinhada com a vontade do Pai. Ok,
Depois de um diagnóstico tão pesado, a gente poderia pensar que o clima é de desânimo, né? Mas é justamente o contrário. A análise não termina em condenação. Ela dá uma virada em direção à esperança e apresenta um caminho bem claro para a cura. O convite ao arrependimento. Essa aqui é a imagem que fecha a carta para Laodiceia. E a mudança de tom é impressionante. A imagem não é de um juiz bravo, mas de alguém que está batendo na porta, oferecendo uma comunhão próxima, íntima. Aquele diagnóstico severo, na verdade, era um chamado para um relacionamento. Então, na prática, como se abre essa porta? A resposta vem em forma de um caminho de renovação, com passos muito práticos. Não são ideias abstratas, são disciplinas concretas. Um arrependimento verdadeiro, uma volta à palavra com fome de aprender, a retomada da oração, do jejum e um compromisso sério com a santidade, o que significa rejeitar os valores do mundo. E esse último ponto, o da santidade, é tratado com uma seriedade máxima. A análise faz questão de encerrar com essa afirmação direta. A santidade não é mostrada como uma coisa opcional só para um grupinho de super espirituais, mas sim como um elemento essencial, inegociável para qualquer um que queira seguir esse caminho. E no fim das contas, a análise toda nos deixa com essa pergunta, que vai direto ao ponto e resume todo o diagnóstico. A nossa abordagem da fé é de um adorador que foca na entrega e na transformação? Ou é de um consumidor, focado no que dá para receber, no que dá para experimentar? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo no caminho da renovação.